Tá conosco o Odinei Edson, direto de Cascais, bem pertinho ali do Estádio da Luz, que aconteceu a final de ontem. E aí, Odinei, repercussões na Europa, o que o pessoal falou dessa máquina de jogar bola, que é o Bayern de Munique, e do desempenho do nosso Neymar, do nosso Thiago, do pessoal do Paris Saint-Germain. Bom dia, Odinei. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Foi uma final diferente, jogo de final, como você destacou. Mas tem uma coisa que eu aprendi aqui, viu? Agora eu descobri para que serve o N no final do Bayern. N de Neuer. Porque o cara é que fantástico. Coisa impressionante, fechou, né? O gol impressionante. A Sheila já tinha destacado a participação do Neuer e a dificuldade que é de qualquer atacante chegar na frente desse goleiro. Mas realmente ele confirmou ontem que aos 34 anos é sem dúvida um dos melhores da história e realmente trouxe uma força muito grande para a conquista desse 6º título da equipe do Bayern no Estádio da Luz. E Lisboa viveu essa festa com seus torcedores ao entorno do estádio, mas debaixo de muita paz, muita calma, não teve nada, assim, pelo menos que eu soube, de muito relevante, até porque não tem nenhum time daqui, né? Nenhum time de Portugal, porque você sabe que quando a torcida é local, a situação e os ânimos são diferentes, né, Megali? A torcida aí é violenta também, onde iria em Portugal? Tem aqueles torcedores, como todos os locais do mundo, que acabam sendo um pouco mais animados do que os outros. Mas, geralmente, assim, já teve até com o próprio Jorge Jesus, quando estava na equipe do esporte, num treino que foi invadido. Mas aí foi uma coisa até de polícia, tinha até alguns diretores do próprio time que incentivaram e patrocinaram a entrada desses torcedores para dar um susto nos jogadores, e o susto acabou sendo maior do que se esperava. Então tem um pouco uma ala aí radical que acaba sempre tumultuando um pouquinho. Mas no geral é calmo, você pode ir pro estádio com as crianças, não tem assim grandes problemas não, Legal. Agora impressionante, não, né? Ele cresce, ele parece um baiacu, não é o baiacu que infla para assustar o predador. Não, ele abre um espacate ali que não tem como você colocar a bola para dentro. Era isso que eu ia falar, né? Habilidoso com os pés. E o Neuer, ele é um grande goleiro, mas ele passou por fases difíceis nesse ano, né? Ele foi até bastante contestado para um goleiro do porte dele, mas no momento decisivo, olha só a diferença que não fez. Toda, né? O Neymar saiu da Copa do Mundo da Rússia menor do que entrou, mas ele sai dessa Liga dos Campeões maior do que entrou nela. Lewandowski e Neuer, então, saem como dois gigantes. O que você colheu de repercussão da imprensa europeia nessa segunda-feira, Odinei? Olha, o Neymar foi visto como um jogador que tentou fazer e não correspondeu. E esporte é assim, você está ali no muro, em cima do muro, de um lado a vitória e do outro lado a derrota, mesmo que seja numa final. Então ele caiu no limbo nessa questão de conseguir aquele seu objetivo. Porque esse objetivo para o Neymar, muito mais do que a taça, era realmente a consolidação de um passo gigantesco para a sua história dentro do futebol. Porque o que ele queria mesmo era o título de melhor do mundo. E isso dificilmente agora vai acontecer por causa desse jogo. O Neymar deixou cá para nós muito a desejar. Ele não apareceu, ele não conseguiu aparecer no jogo. Mas não é que ele não conseguiu porque ele estava fraco. Tem que levar em consideração a força do adversário, que foi um time até muito cauteloso e até perdido no primeiro tempo em função do exagero de velocidade e de gás que empenhou o time do PSG. Tanto é que esse gás acabou e o condicionamento físico entregou a situação do segundo tempo. E aí o Bayern acabou encontrando o seu jogo ideal e consagrando as suas 11 vitórias dentro dessa Copa. Enfim, um time que realmente termina a competição merecidamente com o título, porque foi massacrando todos os adversários, não teve para ninguém durante toda a realização do torneio, Megali. Agora, a gente falava até fora do ar, Odinei, como os grandes nomes, havia uma expectativa muito grande em torno do desempenho do Neymar, do Lewandowski, do Mbappé, e, no entanto, que se viu foram desempenhos aquém da expectativa, para dizer o mínimo. Teve gente dizendo que o Mbappé, por exemplo, amarelou, perdeu o gol feito, mas ele sim é menino, né? Ele fez gol... Tem 21 anos, ele fez Mbappé, gol com, né? Ele fez gol com 18 na final da Copa. Não tem como falar que um cara desse é amarelo, ele foi decisivo na Copa, decisivo. Né? Pois é. Não, e 1-0 só pro Bayern, em cima de qualquer outro time, né? Exatamente, Carla. Esperava-se muito mais, né, pelo que vem jogando. Bom, colocou 8-2 do time do Barcelona, esperava-se que fosse um jogo de mais gols, e isso não aconteceu.
Mas leve-se em conta o nervosismo de uma final, de uma decisão. A gente sabe que realmente, mesmo com a experiência, o jogador acaba ficando um pouco tenso. E se muda um pouquinho o esquema, como o PSG fez para cima do Bahia, até o Bahia entender um pouco a atuação do PSG, o jogo foi mais cadenciado e foi mais difícil de ser armado naquele esquema que o PSG realmente consegue jogar. Eu também tenho uma tese aqui, a Carla já falou sobre o fracasso do futebol brasileiro que você estava falando, mas a gente conversa depois, tá, Megali? Não, senhor. vamos. A gente vai conversar agora. Não, vai. Eu quero Sabe ouvir por quê? todas as teses. Eu acho, tem muito a ver com o que o Neymar fez antes dessa partida. O Neymar apostou tudo ali, né? O pai tá on. A Sheila tava falando agora que hoje o meme é o pai tá off, O pai né? tá off, desde ontem o pai tá off. Porque Não o fala Neymar essas coisas antes de acordou, levantar a postou nas taça. redes, exatamente, o pai tá online, preparando a caixinha de som pra festa e tudo mais. Eu imagino que agora, para selecionar um atleta para jogar em algum clube, os empresários já estão de olho que ele tem que ter potencial de marketing também. Não basta só jogar bola no campo. Ele tem que ter carisma, ele tem que saber mexer em rede. Se ele for bem nessa área, ele ganha um ponto a mais para ser contratado para alguma equipe. Então, isso também tá pesando. Essa coisa que o Neymar fez, e aí a gente estava falando, se o PSG já teve alguma outra grande campanha tão grande quanto essa da passagem do Neymar. O PSG tá vendendo camisa doidado hoje em dia, por causa também desse posicionamento do Neymar nas redes. Então rende demais, rende muita grana para os clubes. Eu imagino que por isso a gente não tenha uma safra tão boa de jogadores em campo, porque esses jogadores eles também têm que saber fazer marketing fora de campo, nas redes. O que você acha, Odinei? Eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta e uma pimenta mais ardida aí nessa questão. Eita. Eu acho que o problema é mais ou menos como no estudo. Se você não tem uma boa aula, você não vai ter um bom profissional depois. E me parece que os técnicos estão deixando muito a desejar na questão ensinamento da qualidade técnica do futebol para os jogadores brasileiros, que continuam com a mesma habilidade, que continuam com o mesmo desempenho, mas o que está faltando é a modernização dos técnicos brasileiros. Aí eu tô totalmente de acordo. A gente tá numa espécie de pré-história futebolística, enquanto esses caras estão de carros voadores. O nosso técnico ficou para trás. E curioso, né, Odinei? Já foi referência. O técnico brasileiro era uma referência lá fora, desde João Saldanha, Zagallo, Vanderlei Luxemburgo foi levado para treinar o Real Madrid. Desde então, o técnico brasileiro, talvez por confiar demais na habilidade do jogador, o craque resolve, não se preocupe tanto em desenvolver ele a parte técnica, tática, mas isso é assunto para mais de metro. Odinei, um abraço para você, obrigado por mais essa participação, até a próxima. Que demais. Até a próxima, Megali, um beijo, Sheila, um beijo, Valeu, Carla. beijo. Obrigado pela participação, tchau.